Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Sempre temos uma pergunta bíblica no final do episódio, mas hoje eu quero fazer uma pergunta bem no início e não pode olhar na sua Bíblia. Quem foram Bezalel e Aholiabe? Imagino que a maioria das pessoas não tem noção de quem eram essas duas figuras bíblicas. O trabalho desses dois homens durou séculos e foi reconhecido por pessoas em países ao redor do mundo. Até os dias de hoje, artistas procuram imitar sua obra na forma de réplicas e ilustrações. Estes dois homens hábeis foram escolhidos por serem os melhores artesãos da sua nação e trabalharam com todo o apoio do líder nacional. Registros históricos desta nação mencionaram as contribuições destes homens ao patrimônio público quase 500 anos depois. Refiro-me a dois homens mencionados várias vezes no Antigo Testamento. Mas quando eu falar os nomes Bezalel e Aholiabe, é possível que ninguém que esteja me ouvindo agora vai lembrar desses homens. Nem os mais versados na Bíblia, talvez. Bezalel e Aholiabe eram homens hábeis, mas esquecidos. O papel destes homens pode ser comparado, por motivos de ilustração, com o trabalho de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em projetar a cidade e os principais prédios e monumentos de Brasília. Seus projetos continuam influenciando a imagem da nação brasileira. Imagine então a importância do trabalho dos homens que fizeram as obras artísticas do tabernáculo, o templo móvel, usado pelos israelitas, começando no Monte Sinai, onde Deus lhes deu sua lei. Bezalel e Aholiabe foram chamados para fazer os móveis do tabernáculo. Conforme diz Êxodo 36, versículo 1, assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência, para saberem fazer toda obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Bezalel recebe destaque especial por ter feito a Arca da Aliança, o móvel mais sagrado de Israel. Diferente dos homens que projetam prédios e cidades nos dias de hoje, estes homens foram guiados por instruções e de pormenores dadas pelo próprio Senhor. O principal assunto em Êxodo capítulos 25 a 31, é a transmissão das especificações do tabernáculo e seus móveis de Deus aos homens. Deus falou as medidas exatas e determinou os materiais a serem usados. Bezalel e os outros que tiveram o privilégio de participar dessas obras foram fiéis e cuidadosos em seguir as orientações divinas. Diz Êxodo 38, versículo 22, fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Todos nós temos habilidades diferentes. O ensinamento do Novo Testamento frisa a importância da cooperação dos servos de Deus, onde cada membro do corpo de Cristo contribui para o bem de todos. Paulo escreveu aos cristãos em Roma, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Romanos capítulo 12, do 4 a 8. Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo compara os diversos membros do corpo espiritual
com os membros do nosso corpo físico. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 18. Apesar das suas contribuições importantes, Bezalel e Aholiabe foram praticamente esquecidos. E quando nós procuramos servir ao Senhor como Ele ensina, também seremos esquecidos. Não devemos estranhar e nem nos entristecer por isto, pois fomos chamados para glorificar a Jesus e não a nós mesmos. Pedro disse em 2 Pedro 3, versículo 18, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Vamos ver agora as perguntas do dia. A pergunta de ontem. Na consagração de Arão como sumo sacerdote, o que foi derramado sobre a cabeça dele? Alternativas: A, óleo, B, perfume, C, vinagre ou D, água. E a resposta correta, óleo, alternativa A, conforme diz Êxodo 29, versículo 7. Deus disse a Moisés, então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele, assim você o ungirá. E a pergunta de hoje, em qual cidade pessoas removeram parte de um telhado para que um homem fosse curado por Jesus? Alternativas: A, Jerusalém, B, Nazaré, C, Cafarnaum ou D, Betânia. A resposta no final do próximo episódio. Você lembrou do nome Bezalel ou do parceiro dele, Aholiabe? Não se importa com isso. Se você esqueceu ou não lembrou de ter lido sobre esses nomes, isso não é importante. Como também, seu nome e meu nome não tem importância. A glória, a honra eterna pertencem ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.